Oi, pessoal! Na escola, uma das disciplinas mais temidas pelos estudantes é a matemática. Afinal, por que ela causa essa apreensão? É uma matéria difícil? E olha que ela está presente no nosso dia a dia quando compramos no supermercado ou fazemos alguma receita culinária em casa. A minha convidada para desbravarmos o assunto é a professora Adriana Souza. Ela é mestra em Educação, em Ciências e Matemática e há mais de 30 anos une a matemática com a criatividade. Como dissera Platão, os números governam o mundo. Adriana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Guilherme, obrigada, público. Eu acho que a gente tenta contribuir um pouquinho com a experiência da gente para que realmente desmistifique essa imagem de vilã da escola, de bicho-papão da escola. Então, a matemática é algo que é bem próximo a todo mundo, né? Então, isso aí que a gente tenta mostrar no nosso dia a dia. E é isso que a gente convida também as pessoas a intrigarem, né? Ficarem envolvidas nesse mundo da matemática. Ô Adriana, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua presença. E você acredita que as redes sociais, elas podem ajudar a desmistificar a possível complexidade que a matemática tem? Ô Guilherme, eu tenho certeza disso. Eu acho que a gente tem que aproveitar os recursos que a gente tem disponíveis, né? Falando dos nossos estudantes, os estudantes têm a proximidade com as redes sociais, então a gente nada mais interessante do que a gente aproveitar essa familiaridade e trazer os conceitos matemáticos dentro da linguagem que esses alunos têm familiaridade. Então, assim, seja num canal de TikTok, seja no canal de Instagram, a gente vai inserindo elementos que vão mostrando a matemática fora daquele contexto das 4 paredes da sala de aula, sabe? Então, a gente tenta realmente ampliar esses olhares e mostrar que a matemática está em tudo. Ô Adriana, por que a matemática foi ou ainda é considerada uma vilã das disciplinas? Qualquer pessoa pode aprendê-la? Com toda certeza pode aprender, isso aí é fato. Então, uma das coisas que eu acho que as pessoas normalmente acontece é o seguinte, pelo que a gente vê na escola, se os pais tiveram, no caso, alguma dificuldade, eles terminam falando, mas matemática é uma disciplina difícil, matemática é algo complicado. Do mesmo jeito também que acontece o inverso. As pessoas quando se dão bem na disciplina, é gênio, é isso. E não é, acho que a gente tem que ter o equilíbrio entre uma coisa e outra. Existe, da mesma forma que existe a dificuldade em outras disciplinas, existe também na matemática, mas nada que a gente não possa transformar isso em aprendizagem. Então, é mito dizer que a matemática é somente para pessoas especiais, para pessoas que são consideradas gênios. Não, a matemática é para todo mundo. Existe aprendizagem matemática para todos. E isso que a gente tenta colocar de uma forma mais próxima dos estudantes. Eu acho que isso aí é que é a chave, né? De trazer a matemática próxima. Diga. E como tornar a matemática mais interessante na sala de aula? Engraçado é o seguinte, esses desafios são cotidianos, né? Então, assim, eu acho que a gente faz um planejamento do que a gente vai trabalhar, mas em determinados momentos, quando a matemática, surge um determinado assunto, que a gente possa colocar isso em discussão, em que a matemática está presente, a gente tem que aproveitar isso. Surge, por exemplo, na época da pandemia, né, surgiram muitos gráficos, né, as pessoas apresentaram muitos gráficos olha, surgiu um caso ali, depois 2, depois 4, com progressões geométricas, então surgiram alguns detalhes que muitas vezes as pessoas nem sequer avaliavam isso que estudavam na escola. Então, nada mais
prazeroso do que trazer elementos do dia a dia para mostrar que a matemática faz parte não somente daquele conteúdo de escola, de lista de exercícios, coisas desse tipo. Não é dessa forma. É a questão da prática do que está posto na vida e trazer isso para a escola também. Então, essa navegação é muito de mão dupla, sabe? Ô, Adriana, a relação que o professor de matemática tem com a turma é essencial para o ensino e o aprendizado dos alunos? Olha, eu coloco isso como uma experiência própria, sabe? Eu acho assim, a afetividade, de modo geral, não somente eu acho na matemática, mas em todas as disciplinas, em tudo que a gente faz, eu acho que a questão do envolvimento, do interesse, do afeto, a relação do professor é extremamente importante, porque se você já vai com aquele temor, né? Por exemplo, eu tive uma experiência em relação, não à matemática, mas à história, que eu tinha medo de perguntar. Eu tinha medo da resposta que o professor daria. Então, isso aí, no caso, na minha experiência, surgiu como um exemplo a não ser seguido. Então, assim, eu queria sempre ter essa proximidade com os meus estudantes para que eles tivessem a liberdade de perguntar o que não tinha entendido, de estar à vontade, de dizer, olha, professor, explica novamente, eu não entendi. Então, isso aí era uma coisa que eu tinha como exemplo para poder dizer assim, olha, eu quero tornar meu aluno como aliado, né? E eu quero me tornar também aliado desse meu aluno. Então, o trabalhar junto, porque quando a gente está na sala de aula, dizem, né, que o professor ensina, mas o professor aprende o tempo inteiro. Então, essa troca é essencial. A questão da afetividade positiva também é essencial. Então, a questão do reforço, mas se a gente tem que ter um reforço, que seja um reforço positivo, e não o reforço negativo. Então, isso aí faz com que o aluno se sinta mais acolhido. Esse acolhimento é necessário. O Adriana. Oi? Então, na escuta, né? Você escutar esse estudante, você trazer o que ele sente, o que ele tem de emoção, para que a gente possa também absorver e tornar isso mais próximo, né? Não somente no desenvolvimento pessoal, né, emocional, mas também no desenvolvimento cognitivo, de aprendizagem desses estudantes. E nosso também, né? Ô, Adriana, a minha época de estudante, na disciplina de matemática, de uma certa maneira, a gente precisava decorar fórmulas para resolver questões. Eu nunca me esqueci do delta igual b ao quadrado menos 4ac, que é a fórmula de Bhaskara, ou os produtos notáveis, abre parênteses, x menos y, fecha parênteses, elevado ao quadrado. Decora-se fórmulas ou aprende como se chegou até elas? Eu acho assim, a questão do decorar é consequência, sabe? Eu acho assim, mas você entender o processo é muito mais interessante e muito mais rico em relação à questão de aprendizagem. Por exemplo, você coloca, você citou aí os produtos notáveis, você citou aí a equação do segundo grau, delta e tudo mais. Então, se você entende o processo, tudo bem, a questão da fórmula você pode até lembrar, você pode até aplicar, mas quando você entende o processo, por que isso é isso? Então, torna-se a aprendizagem muito mais efetiva. E a questão de fórmula, você termina decorando mesmo, não por... Aí a questão, o decorar por decorar é uma coisa, mas o decorar, você sabendo o que significa, o que tem por trás daquele significado, daquelas letrinhas, é muito mais rico. Então, você pode trabalhar produtos notáveis, por exemplo, com geometria. Você pode trabalhar as equações do segundo grau com gráficos. Então, você pode transformar isso, não necessariamente somente numa aplicação de fórmula. A aplicação de fórmula, para mim, fica muito mais vazio do que você chegar e dizer assim, olha, é isso aí que acontece. É isso aí que vai... É o processo, e não somente o resultado, sabe?
Então, entender o pensamento matemático é fundamental para compreender conceitos e construir conhecimento? Sim, sim, eu acho que a gente estar atento a... Porque quando você fala o seguinte, quando a gente fala historicamente a matemática, é um processo que você vai descobrindo, né, de acordo com a aplicação descobrindo problemas, aplicando soluções para determinados problemas. Então, a matemática vai numa crescente nesse sentido. Então, a partir do momento que você vai descobrindo esses elementos, a matemática fica muito mais próxima e muito mais agradável, tirando esse estigma, sabe, de algo vazio, não, por que a matemática muitas vezes é tida como a vilã? Não, porque é só aplicação de fórmulas, e não é. Então, esse é que é já sendo bem o X da questão, sabe? Então, assim, é bem nesse sentido, assim, você tem que realmente entender como acontece o processo matemático, por exemplo, historicamente, esse pensamento matemático, esse processo, essa progressão matemática ao longo do tempo. Se você entende esse processo, fica muito mais fácil você entender historicamente o que foi acontecendo em cada época. Então, a matemática é uma construção de saberes? Existem controvérsias, mas o que eu entendo é uma ciência, tá? A matemática é uma ciência, mas que o que nessa fase histórica ela vai colocando de uma forma crescente? É a aplicação seguinte: surge um problema, eu vou resolver. E esse resolver, a matemática vai criando situações. Por exemplo, em uma determinada época, tinha as ovelhas, né, os pastores, né, que tinham suas criações e queriam entender o que aquilo estava acontecendo. Então, utilizavam pedrinhas para poder relacionar. Cada pedrinha era uma ovelha, era um animal. Então, se por acaso ele saísse e voltasse com aquelas mesmas pedrinhas, estava tudo igual. Mas se uma pedrinha tivesse a mais na volta, então uma ovelhinha se perdeu no caminho, ou então, se viesse a mais uma ovelha a mais, ou uma pedrinha a menos, alguma ovelhinha deu a cria, ou coisas desse tipo. Então, assim, nessa evolução, a relação com as pedras surgiram até os números. Então, assim, existe algumas maneiras de tornar essa matemática, que era de um jeito, em outro, para poder facilitar a nossa vida. Então, é resolução de problemas para facilitar a vida que a gente tem hoje. Adriana, como explicar ou como inserir o pensamento matemático desde a infância? Não, olha, trabalhar com os pequenininhos, não dá para trabalhar a matemática que a gente trabalha com os grandes, com os pequenos. Eles vão ter uma noção, né, do número, da quantidade, distância, tamanho, maior, menor. Isso aí já são conceitos matemáticos. Então, o que acontece? Se você consegue trabalhar, por exemplo, direito, esquerdo, para frente, para trás, são conceitos básicos que são trabalhados desde pequenitico, né, desde os pequenininhos. Enquanto que imagine aí, uma criança não sabe nada de matemática. Então, essa noção do número, por exemplo, eles não têm a mesma noção que a gente tem hoje. Porque se você for trabalhar o número como número mesmo, é algo muito abstrato. O que é um número? É a representação de algo. Então, é muito abstrato em relação a... Então, eles vão começando de uma forma bem gradativa para que eles tenham a ideia do frente, de trás, do lado, do outro, se é igual, se não é, se é de um tamanho maior, se é do tamanho menor. Olha, fulano é maior, é mais alto do que determinado coleguinha. Então, esses conceitos que têm que ser trabalhados desde pequenininho para que mais adiante eles possam ter o conhecimento e a matemática mais complexa, né, para mais que esses elementos já fiquem mais claros desde a infância. Na abertura da sua apresentação, eu citei que a matemática faz parte do nosso dia a dia, seja no supermercado, seja numa receita culinária. Eu vou fazer um bolo, meia xícara de farinha, 2 ovos, 1/4 de açúcar.
Além desses exemplos, quais outros você poderia citar para a gente, por favor, da matemática no nosso cotidiano? Não, eu brinco o seguinte, que com os meus alunos eu costumo dizer o seguinte, olha, professora, eu não gosto de matemática, eu gosto disso, eu gosto... Então, assim, aí eu brinco o seguinte, ó, se os números sumissem, se a matemática sumisse, como é que a gente se virar? Então, assim, se a gente for olhar, a matemática está presente em basicamente tudo. Seja, se você vai olhar o tamanho de uma roupa, se você vai fazer a escolha de uma roupa no seu guarda-roupa, de manhã você abre o guarda-roupa, tem lá tantas camisas, tantas calças, tantos sapatos. Você está fazendo aí de uma certa forma, eu estou falando de uma forma mais simplificada, análise combinatória. Se você vai, olha, eu estou usando a roupa da moda. Moda é um conceito estatístico. Então, quer dizer, a gente não presta muitas vezes atenção em algo que a gente fala o tempo todo. Por que fulano está na moda? Porque a frequência está maior daquela roupa. Então, assim, você falou da receita, o tempo de cozimento de um alimento, a questão da dosagem de um remédio, a questão de a gente usa óculos, até a questão do grau, né, do problema que a gente tem de visão, a imagem mistura um pouquinho da matemática com a física. Então, as senhas do banco. Nossa, até a combinação de placa de carro, que antes eram somente 4 números, né? Mas aí inseriram as letras também, porque as combinações não eram suficientes, né, pela quantidade de carros. Então, isso aí já vai aumentando as possibilidades. Então, assim, se eu brinco com os meus alunos hoje, por exemplo, se a matemática sumisse, né? Os números sumissem, todos os progressos, né, que a matemática permitiu que acontecesse. Então, se sumisse, por exemplo, os números, tá? Como é que eu faria para a gente se comunicar, por exemplo? Porque a gente está se comunicando por meio de tecnologia. E as tecnologias, se você for olhar, elas são binárias, 0 e 1. Então, assim, o que faz? Se desligasse tudo, e aí? Então, como é que seria essa comunicação? Ia acontecer? Iria. Mas de uma maneira muito mais demorada do que aconteceria hoje, do que acontece hoje. Porque, por exemplo, aí eles dão a ideia das cartas, né? De fato. Antes não tinha essa... Hoje já está um pouco em desuso, né? A questão das cartas. Mas antes era a única comunicação que a gente tinha. Mas como é que eu vou saber onde Guilherme mora se eu não tenho o endereço dele como CEP, que é uma representação numérica do endereço de Guilherme? Mas ele mora em Juiz de Fora, então isso já é uma referência, tá? Mas ele mora onde? É perto de uma igreja. É perto eu vou pegando o quê? Elementos de referência para que eu possa chegar à comunicação, uma carta, o que seja, uma mensagem, um pacote, o que for, nas mãos de Guilherme. Sendo que ia ser muito mais complicado, por isso que a matemática veio para resolver os problemas, para facilitar a nossa vida. Adriana, o Sudoku é um quebra-cabeça de origem japonesa. Ele é encontrado em revistinhas, dessas que a gente compra nas bancas de jornais. Ele está disponível também na internet. É um bom jogo para estimular o raciocínio lógico e o pensamento estratégico? E eu adoro, eu particularmente gosto muito. Por quê? Porque existem vários quebra-cabeças no mesmo quebra-cabeça, né? Então tem para quem não conhece, né, são 9 quadrinhos, né, que faz parte com mais 9 outros quadrinhos, né, onde você, vamos colocar de números, né, colocando de números de 1 a 9. E não pode repetir na mesma linha ou na mesma coluna o mesmo número. Então, de raciocínio lógico matemática é muito legal, porque a pessoa tem que pensar não somente na linha, tem que pensar no quadrado, né, que tem os 9 números, tem que pensar na linha que faz parte desse quadrado, dentro da coluna também. Então, assim, são vários elementos que vão ser observados para poder trabalhar.
Então, isso aí é fantástico. A questão da observação, a questão da análise, a questão do testar hipóteses para ver se realmente funciona ou não. Então, isso aí é muito legal. E aproveitando, a gente tem uma oficina no lugar que eu trabalho, que chama Centro Juvenil de Ciência e Cultura, e o nome da oficina chama Desencucando, onde a gente trabalha com desafios lógicos matemáticos para esses estudantes. E a gente trabalha com o Sudoku e outros mais, de desafios mesmo, para que os alunos possam relacionar o raciocínio lógico matemático com atividades, por exemplo, do dia a dia, com situações que ele vai, por exemplo, uma situação simples, olha, hoje é segunda-feira, daqui a 200 dias, qual é o dia que cai? Então, são situações onde você, para resolver o mesmo problema, você utiliza conceitos matemáticos. Aí você fala assim, André, como é que eu resolvo isso? Se hoje é segunda-feira, daqui a quanto tempo, ou daqui a 200 dias, vai cair que dia? Então, para quem não sabe, é só fazer o quê? É só colocar o 200 dividido por 7, que é o número de dias da semana. E o resto você vai contar. Por exemplo, digamos, o resto, digamos que seja 3. Então, segunda, terça, quarta e quinta. Gente, eu não fiz a conta não, tá? Mas o valor do resto é que vai determinar qual é o dia. Mas, então, o que você utiliza? A divisão matemática. Mas antes de usar a divisão, você tem que pensar a respeito do problema para ver que tipo de solução você pode aplicar. E é isso que é o mais legal. O caminho que o aluno faz. Adriana, a Olimpíada Brasileira de Matemática, ela estimula o aluno a olhar a matemática de um outro ângulo e também desafia aqueles estudantes que possuem mais facilidade com a matéria? Olha, a Olimpíada é o seguinte, tem muitos alunos que realmente se destacam pela potência mesmo de consegue olhar um problema e conseguir resolver em poucos minutos, em poucos segundos. E a Olimpíada, eu acho que dá visibilidade para esses estudantes, sabe? Isso eu acho que é uma coisa muito legal, porque consegue dar visibilidade. E uma coisa que eu acho também que nos últimos tempos eu acho que vale a observação, é que as questões não são somente aquilo, isso é isso, sabe? Eu acho que tem uma parte de interdisciplinaridade que eu acho que é necessário. Porque antes, nas nossas provas, por exemplo, me efetue. Quantas e quantas pessoas já não ficaram, né? Me efetue. Somente usar o algoritmo. E hoje, não. Hoje você tem um contexto, você tem uma possibilidade que nas provas da Olimpíada, eu acho que está exigindo mais um pouco. E isso aí é importante para que o aluno perceba que não é somente a aplicação de algoritmo. Tem a questão do conceito, do contexto. E isso também faz com que o Enem, a forma como a matemática é cobrada no Enem, ela tem ficado ou ficou mais interessante se nós compararmos com a matemática cobrada em vestibulares de 20, 15 anos atrás? Com certeza, com certeza. Eu acho que essa maneira de contextualizar a matemática, eu acho que fez a visibilidade mudar, sabe? Eu acho que para perceber que a matemática não é simplesmente aplicação de algoritmo, sabe? Eu acho que é essa visão que as pessoas utilizavam muitos anos atrás, que era, o que é matemática? É aplicação de algoritmo, pronto. É só o armar e efetuar. E hoje não encaixa mais isso. Hoje não tem como a gente colocar numa sala de aula somente isso. Pode até, a questão do algoritmo é interessante, é necessária? Tá? Não é dizer que você não tem que saber isso, não. Tem. Mas não isso por isso, sabe? Não algoritmo pelo algoritmo. Isso aí, a matemática vai muito além
de somente algoritmo. E essa questão da contextualização é extremamente necessária e muito bem-vinda para toda e qualquer situação, tarefa envolvendo a matemática para poder ser resolvido, um problema para ser resolvido. É muito mais interessante você saber que instrumentos históricos, de geografia, de ciências, trabalham juntos, e de língua portuguesa também. Não é somente isso, porque fala assim, matemática, só matemática. A parte de interpretação é necessária. Então, a gente não trabalha sozinho. A gente tem que trabalhar em conjunto. Adriana, eu quero muito agradecer a sua gentileza, a sua generosidade, a sua disponibilidade por parar seus compromissos e falar comigo por esses minutos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Guilherme, pela oportunidade de falar um pouco da matemática que eu acredito, sabe? De tornar a matemática com criatividade, mais próxima do estudante, e que ele perceba que realmente não é nada, não é o bicho de 7 cabeças como as pessoas falam, sabe? Eu acho que isso aí que é interessante, que muitas vezes a gente tem essa ideia por conta de, historicamente, pais, mães, tios, tias, avós, vão trazendo essa ideia de complicação da matemática, e não é. Então a gente está aqui para mostrar que, por meio de roupa de boneca, por meio de construção de bonecas, a gente pode estudar a matemática de uma maneira muito mais legal. E você falou dos desafios, a gente pode também trabalhar a matemática de uma maneira muito mais divertida, criativa e próxima dos estudantes. E a gente está junto para isso mesmo. Maravilha, Adriana, muito obrigado. E ao público que sempre acompanha as entrevistas, aquele agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta com outra entrevista. Um abraço e até lá!